não vou ser mais crente, ser crente não sei o quê. Tudo é motivo de dizer que não vai ser mais crente. Tudo é motivo de dizer vou parar. Tudo é motivo de dizer vou desistir. Mas quando o cara está lá fora, no mundo, na bagunça, sofre, mas não sai do mundo. Por que quando está na igreja, quando passa qualquer sofrimento, já quer sair da igreja? E por que quando está lá fora no mundo, o mundo dá cacete, joga no chão, joga na lama, destrói sua vida, e mantém a sua vida todinha, sua família, sua casa, e a pessoa continua lá no mundo? Mas quando está na igreja, passa uma provinha de nada, qualquer dificuldade é motivo de dizer, vou sair da igreja. Eu não entendo. Porque tem gente lá fora no mundo, irmão, destruída, família destruída, tudo destruído, uma vida desgraçada vivendo, mas não quer sair lá do mundo. E o crente liberto sabe de Deus, Canaã, porque Canaã era para o povo de Deus, e não para nações pagãs, e não para povos que não temiam a Deus. Mas pela desobediência entram no deserto, ficam rodando no deserto. Muitos morreram sem alcançar as promessas, nós lemos. Qual foi o texto que eu falei sobre isso no ensinamento passado? Que muitos morreram sem alcançar as promessas. Foi aonde, irmão? Eu falei no ensinamento passado. Qual foi o texto? Agora, uma igreja com sabedoria da palavra. Então, vocês perceberam que tinha um povo na terra, desfrutando da terra por conta do que, irmão? Da desobediência. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que deu a terra. Agora tem outra coisa a ser observada. Nada, já esquece de tudo que Deus fez e já é motivo de murmurar por algo ruim que está acontecendo. Esquece de tudo que Deus fez. O povo de Deus, nos tempos bíblicos, tinha esse defeito. Deus mandava maná, o povo enchia o bucho, mandava cordeliza, o povo enchia o bucho, quando era no outro dia estava murmurando. Quando era no outro dia, estava desagradando a Deus. Então, irmão, entenda que tudo na nossa vida tem um tempo, tudo tem um momento. Vai ter momento de sorriso, vai ter momento de lágrima, vai ter momento de alegria, vai ter momento de tristeza, vai ter momento de abundância, vai ter momento que o negócio vai estreitar, vai ter momento de porta aberta, vai ter momento de porta fechada. Tudo na nossa vida tem um tempo. E você, como crente, tem que entender que a sua vida não será só maravilhas. Porque o ser humano lá fora, é interessante, o crente parece que é broco, é milharéu da boca. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés? O nome Moisés significa tirado das águas. Moisés significa tirado das águas. Nós estamos em um culto de ensino. Ensino é conhecimento. E é preciso fazer anotações. Então Deus cuidou do povo no deserto. As roupas deles não envelheciam. Os sapatos dos seus pés, as alparcas, não se desgastavam. Porque Deus cuidava do povo. Diga comigo, Deus cuidava do povo. Diga aí, Deus também cuida de mim. É importante que você saiba disso. O versículo 22 diz: também lhes deste reinos e povos, e os repartiste em porções. Eles possuíram a terra de Seom, a Sabom, e a terra de Og, rei de Bazã. Versículo 23: e multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra que tinhas falado a seus pais, nela entrariam para possuíres. Que terra foi essa? Oi? Canaã, a terra de Canaã. E o que existia nessa terra? E o que significava uma terra que manasse leite e mel? Tinha uma terra boa
Era uma terra boa de quê? De plantação. Ou seja, nenhum tipo de semente plantada nessa terra dava ruim. Diferente da terra de hoje, que para que o fruto dê bom fruto, se o agricultor não estiver ali em cima cuidando, regando de Deus. E você sabia que nos dias de hoje, muitas das vezes tem pessoas que vão tomar posse daquilo que deveria ser seu, por conta da sua desobediência. Isso aqui quebra aquele negócio, o que é seu, e não sei, já ouviu isso? O que é teu, e ninguém toma. O que é teu, e ninguém toma. Cuidado com isso. Porque Deus pode pegar aquilo que é teu e dar para outros, pela sua desobediência. Está na Bíblia, irmão. Estou falando da Bíblia. Você leu aí ou não? Está aí. Estava um povo desfrutando da terra pela desobediência. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande, usou de misericórdia com um povo tão grande, que quando o povo se apruma, Deus agora entrega na mão. Isso fala dedicação. Porque eu falei no ensinamento passado que essa rocha, que era uma pedra, ela se movia, e o apóstolo Paulo disse que essa rocha, que essa pedra era Cristo. Mas aonde está na Bíblia? Qual foi o texto que Paulo falou? Alguém pesquisou? Valendo R$100 no Pix agora. Esses, meus irmãos, que a gente citar um texto aqui, pesquisem ele, vá em busca deles. Porque alguém pergunta para você: olha, o pastor Jailson ensinou, dizendo que aquela pedra que se movia, aquela rocha que se movia, ela era Cristo. E ele disse que está na Bíblia. Mas, aonde é que está na Bíblia? Você que é membro lá, você que é crente lá da BNB, anos no deserto, nada se faltou, as suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Isso fala de quando o povo saiu da escravidão do Egito, porque o povo, ele entraram em escravidão por desobediência, mas Deus levantou um libertador. E este libertador tinha o nome de quem? Jesus. Quando o povo estava no deserto, ou seja, antes de entrar no deserto, quando eles estavam escravizados como escravos lá no Egito, Deus levantou alguém como libertador para libertá-los da escravidão do Egito. Quem foi ele? Moisés. O que significa o nome Moisés? Tirando das águas. Como é? Então é necessário um esforço maior. Na terra de Canaã, o povo de Deus plantava e muitas das vezes podia dormir, ficar tranquilo. Não tinha como aquela terra dar o seu fruto bem, porque a terra era uma terra prometida e era uma terra que Deus disse que emanaria leite e mel. A expressão leite e mel não é leite no literal, está falando de uma terra deleitosa, onde os seus frutos seriam bons e que nenhum dos seus frutos perderia, nenhuma plantação daria errado, porque a terra ela era boa. Os irmãos entenderam? Agora vamos para o versículo 24. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e nos entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua. Quando essa careca aqui, olhando para mim, quando o povo de Deus chegava em Canaã, a terra prometida, havia moradores ali já, possuindo uma terra que não era deles, porque essa terra era uma promessa para o povo. Isso mostra que tinha um povo desfrutando daquilo que não era deles. E por que? Isso é forte. E por que
que esse povo parar, não vou ser mais crente, ser crente não sei o quê. Tudo é motivo de dizer que não vai ser mais crente. Tudo é motivo de dizer nada, já esquece de tudo que Deus fez e já é motivo de murmurar por algo ruim que está acontecendo. Antes do povo de Deus herdar ela, de Deus, Canaã. Porque Canaã era para de Deus. E você sabia que nos dias de hoje, essa careca aqui, olhando para mim, então é necessário um esforço maior. Na terra, e a terra de Og, rei de Bazã, o nome Moisés significa tirado das águas. Anos no deserto, nada lhe faltou, as suas... Isso fala dedicação. Providenciava esta... Capítulo 9, versículo de... E a terra de Og, rei de Bazã, versículo 23, e multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra que tinhas falado a seus pais, nela entrariam para possuires. Que terra foi essa? Oi? Canaã. Canaã, a terra de Canaã. E o que existia nessa terra? E o que significava uma terra que manasse leite e mel? Perfeito. Tinha uma terra boa Era uma terra boa de quê? para plantar. De plantação. Ou seja, nenhum tipo de semente plantada nessa terra dava ruim. Diferente da terra de hoje, que para que o fruto dê bom fruto, se o agricultor não estiver ali em cima cuidando, regando de Deus. E você sabia que nos dias de hoje, muitas das vezes tem pessoas que vão tomar posse daquilo que deveria ser seu, por conta da sua desobediência. Isso aqui quebra aquele negócio, o que é seu, e não sei, já ouviu isso? O que é teu, e ninguém toma. O que é teu, e ninguém toma. Cuidado com isso. Porque Deus pode pegar aquilo que é teu e dar para outros, pela sua desobediência. Está na Bíblia, irmão. Estou falando da Bíblia. Você leu aí ou não? Está aí. Estava um povo desfrutando da terra pela desobediência. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande, usou de misericórdia com o povo tão grande, que quando o povo se apruma, Deus agora entrega na mão. Isso fala dedicação. Porque eu falei no ensinamento passado que essa rocha, que era uma pedra, ela se movia, e o apóstolo Paulo disse que essa rocha, que essa pedra era Cristo. Mas aonde está na Bíblia? Qual foi o texto que Paulo falou? Alguém pesquisou? Valendo R$100 no Pix agora. Esses, meus irmãos, que a gente citar um texto aqui, pesquisem ele, vai em busca deles. Porque alguém pergunta para você: olha, o pastor Jailson ensinou, dizendo que aquela pedra que se movia, aquela rocha que se movia, ela era Cristo. E ele disse que está na Bíblia. Mas, aonde é que está na Bíblia? Você que é membro lá, você que é crente lá da DNB, anos no deserto, nada lhe faltou, as suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Isso fala de quando o povo saiu da escravidão do Egito, porque o povo, eles entraram em escravidão por desobediência, mas Deus levantou um libertador. E este libertador tinha o nome de quem? Jesus. Quando o povo estava no deserto, ou seja, antes de entrar no deserto, quando eles estavam escravizados como escravos, lá no Egito, Deus levantou alguém como libertador para libertá-los da escravidão do Egito. Quem foi ele? Moisés. Moisés.
O que significa o nome Moisés? Retirar das águas. Como é? Então é necessário um esforço maior. Na terra de Canaã, o povo de Deus plantava e muitas das vezes podia dormir, ficar tranquilo. Não tinha como aquela terra dar o seu fruto bem, porque a terra era uma terra prometida e era uma terra que Deus disse que emanaria leite e mel. A expressão leite e mel não é leite no literal, está falando de uma terra deleitosa, onde os seus frutos seriam bons e que nenhum dos seus frutos perderia, nenhuma plantação daria errado, porque a terra ela era boa. Os irmãos entenderam? Agora vamos para o versículo 24. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e nos entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua. Então é necessário um esforço maior. Na terra de Canaã, o povo de Deus plantava e muitas das vezes podia dormir, ficar tranquilo. Não tinha como aquela terra dar o seu fruto bem, porque a terra era uma terra prometida e era uma terra que Deus disse que emanaria leite e mel. A expressão leite e mel não é leite no literal, está falando de uma terra deleitosa, onde os seus frutos seriam bons e que nenhum dos seus frutos perderia, nenhuma plantação daria errado, porque a terra ela era boa. Os irmãos entenderam? Agora vamos para o versículo 24. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e nos entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua. Quando essa careca aqui, olhando para mim, quando o povo de Deus chegava em Canaã, a terra prometida, havia moradores ali já, possuindo uma terra que não era deles, porque essa terra era uma promessa para o povo. Isso mostra que tinha um povo desfrutando daquilo que não era deles. E por que, irmão, isso é forte? E por que esse povo que estava na terra de Canaã estava desfrutando daquilo que não era dele? Por quê? Eles passaram aquele tempo todinho na terra de Canaã, desfrutando daquilo que não era dele. Por que isso aconteceu? Porque não era para acontecer. Mas por que aconteceu? Oi? Antes do povo de Deus herdar ela, não era um povo qualquer. Que povo era esse? Eram gigantes. Eram povos que tinham estatura grande, que quando os espias foram espiar as terras, se assustaram. Alguns trouxeram a notícia dizendo: olha, a terra é boa. Já aqueles que tinham uma visão de síndrome do pânico, olharam somente para o gigante, não para a terra que era boa. É aquelas pessoas que não vê as coisas boas, só vê as coisas ruins. Deus faz tanta coisa boa na vida das pessoas, mas quando acontece qualquer coisa na vida, só vê as coisas ruins e esquece das coisas boas que Deus já fez. Você conhece alguém assim? Que Deus já fez coisa tão providencial nesta água? A Bíblia fala de uma rocha, e a Bíblia fala que essa rocha fazia o que? Ela andava. E lá no livro, preste atenção, não vou dizer no livro não, senão vai ficar fácil. E o apóstolo Paulo, ele vem nos afirmar em dizer que essa rocha que andava no deserto com o povo, e quando o povo tinha sede, jorrava água e ele saciava a sede do povo, essa rocha era quem? Agora, onde está esse texto? Porque eu falei terça-feira, se não pode a memória, terça passada.
E eu falei que existia na Bíblia esse texto, e que foi o apóstolo Paulo que falou. Quem teve a curiosidade de buscar onde está esse texto? Alguém cá foi buscar? Capítulo 9, versículo de número 24. Os irmãos lembram alguma coisa que nós falamos no capítulo passado? Cado do maná. Oi? O que é isso? Existiam dois elementos que Deus mandava para que o povo se alimentasse no deserto. Qual eram os dois alimentos? Maná e codornizes. Agora tinha outro elemento que é o prioritário da vida do ser humano, que Deus provia para eles quando eles precisavam. O que era? Vocês falaram de dois. Vocês ficam o que é isso? Que era o alimento que caía, que quando eles pegavam era desconhecido para eles, e deu-se o nome do que é isso. E o segundo alimento era a codornize, que era a carne. Mas existia um elemento que eles precisavam, que todo ser humano precisa: a água. E gozo para servir, fala-me suavemente, fala com muito amor, vem Senhor para sempre, livre de equipor, fala-me da pia, sempre eterno dom, ouvindo a voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos